Olá, meu nome é Clara Raim, sou aluna do orientador Marcel Frasblat no Laboratório de Animais Transgênicos e vou apresentar o projeto Produção de Soro Anti-Inibina para Estimulação Ovariana em Camundongos. Para introduzir o projeto, eu não poderia deixar de falar sobre a modelagem animal. Ela é utilizada desde a Grécia Antiga na pesquisa científica pelo homem na busca do conhecimento e benefício para a saúde. A similaridade entre espécies animais e a espécie humana tem permitido a prática da modelagem animal, na impossibilidade do uso do próprio ser humano devido a questões éticas. Além disso, no fim da década de 50, lançou-se a ideia dos 3 R's, redução, reposição e refinamento, para estimular a utilização mais consciente de animais nos experimentos. O camundongo é o modelo animal mais utilizado nas pesquisas científicas, devido às semelhanças genéticas com o ser humano. Por isso, os embriões produzidos pelas tecnologias reprodutivas são utilizados para a manutenção de linhagens, produção de animais geneticamente modificados, limpeza sanitária de linhagens, pesquisa básica e teste de qualidade de insumos, além do treinamento de profissionais da área de reprodução assistida. Essas técnicas de reprodução assistida são fundamentais para o manejo de animais de laboratório, como a fertilização in vitro, a transferência embrionária e a criopreservação de embriões para a preservação de linhagens. Por isso, atualmente não é mais recomendado que uma instituição trabalhe com um grande número de linhagens sem ter um programa de criopreservação de embriões. Então, para a produção desses embriões, é necessário entender um pouco sobre a fisiologia reprodutiva. A hipófise produz os hormônios FSH e LH. Nas fêmeas, o FSH estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos, enquanto o LH estimula a ovulação. Portanto, o FSH estimula a aceleração do crescimento folicular. A hiperestimulação ovariana facilita a geração de camundongos geneticamente modificados e reduz o número de animais utilizados. Nos laboratórios, especialmente em camundongos, o protocolo clássico de hiperestimulação ovariana envolve a aplicação de ECG e HCG em um intervalo de 48 horas. Apesar do avanço no campo da ciência, vários laboratórios relatam variações na produção de embriões, mesmo quando todas as variáveis conhecidas estão controladas. A inibina foi originalmente definida como uma substância que suprime seletivamente a secreção de FSH na hipófise e foi isolada pela primeira vez do fluido folicular de vacas e porcos em meados da década de 80. Ela é sintetizada pelas células da granulosa de folículos em desenvolvimento, regulando negativamente a secreção de FSH. Em resumo, o controle desse mecanismo de seleção do folículo dominante pode ser feito por 2 vias diferentes: a inibição direta da proliferação e função das células da granulosa ou a redução da secreção de FSH, ocasionado por um aumento dos níveis séricos de inibina. Uma vez que a principal ação do FSH é estimular a formação e o funcionamento das células da granulosa, a inibina e o FSH apresentam uma relação de feedback negativo. Portanto, esse esquema representa a ação da inibina no organismo, demonstrando o efeito inibitório da inibina sobre a secreção do FSH na hipófise. E representa também, do lado direito, a ação do soro anti-inibina, bloqueando a função da inibina. A utilização de um inibidor da proteína inibina é um protocolo já descrito, que é muito mais eficaz na produção de ócitos se comparado ao método tradicional de hiperestimulação ovariana. Nesse estudo, a gente consegue perceber a diferença dos ócitos produzidos no método tradicional, resultando em 14 ócitos, e com o inibidor de inibina, resultando em 102 ócitos. Em um trabalho publicado em 2015, Nakagata e seus colaboradores mostraram que a administração combinada do soro contendo o anticorpo anti-inibina e ECG foi capaz de aumentar significativamente o número de ócitos ovulados em fêmeas de camundongo, se comparado aos protocolos que utilizam apenas o soro anti-inibina ou apenas as gonadotrofinas. Nesse estudo, os pesquisadores obtiveram respostas altas na produção de ócitos em um único ciclo de estimulação. Eles obtiveram, em média, 107 ócitos produzidos, em contraste com 8 ócitos produzidos pelo tratamento de hiperestimulação convencional. Esses resultados demonstram que, em camundongos, a combinação da administração do soro imune contra a inibina juntamente com a administração de gonadotrofina pode formar uma nova técnica de hiperestimulação ovariana em camundongos. Então, o objetivo desse projeto é estabelecer uma metodologia para a produção do soro imune anti-inibina, que será utilizado no protocolo de hiperestimulação ovariana para a produção de ócitos e embriões em fêmeas de camundongos. Para isso, é necessário produzir o peptídeo de inibina, produzir o soro anti-inibina pela imunização de coelhos e analisar a eficácia do soro produzido.
O peptídeo de inibina foi utilizado para a produção do soro anti-inibina pela plataforma avançada de biomoléculas no Cenabio da UFRJ. Ele foi desenhado e produzido com a sequência da porção N-terminal da inibina alfa em camundongos. A amostra de peptídeo foi analisada por espectrometria de massas, no qual apresentou um pico claro e equivalente ao peso molecular esperado do peptídeo, além do alto grau de pureza, confirmando o sucesso na síntese do peptídeo, como mostrado na imagem da direita. Essa sequência selecionada, que está descrita no slide, foi escolhida baseada em protocolos descritos previamente. E a imagem da esquerda representa a comparação das sequências de aminoácidos da porção utilizada da inibina alfa. Foram comparadas as sequências do camundongo, do humano e de outras espécies, como cavalo e coelho. Os aminoácidos comuns, entre eles, foram selecionados e estão representados em amarelo. Em rosa estão os aminoácidos diferentes. O peptídeo sintetizado foi enviado para uma empresa especializada na produção de soro imune e anticorpos, a empresa da Célula B, que é vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para termos um maior potencial imunogênico, conjugamos o peptídeo com uma proteína carreadora. No resultado desse protocolo rápido, o coelho apresentou um soro com título alto. O anticorpo purificado produzido foi testado nas concentrações 12,5, 25, 50 e 100 microgramas, em 5 animais por grupo. Obtivemos uma média de 15 estruturas embrionárias formadas, porém não houve diferença entre as diferentes concentrações dos grupos. Concluímos que a técnica de hiperestimulação ovariana com a neutralização da inibina endógena tem apresentado bons resultados pelo aumento do número de ócitos produzidos e diminuição do número de animais utilizados. Então, nesse projeto, o peptídeo de inibina foi produzido com sucesso, provando sua capacidade imunogênica. O soro produzido a partir da conjugação do peptídeo a uma proteína carreadora em um protocolo curto de imunização pela empresa Célula B apresentou alta produção de anticorpo anti-inibina. Porém, os resultados em camundongos ainda são preliminares. Em relação às perspectivas futuras, devemos testar as melhores concentrações de soro anti-inibina para o estímulo ovariano em camundongos e a viabilidade desses oócitos produzidos. Obrigada pela atenção.